resumidamente, o que é o Alzheimer? O Alzheimer é uma das doenças neurodegenerativas. Dentre elas, as que causam demência, ela é a mais comum. Ela atinge 50% a 60% de todas as causas de demência. Nós fizemos um estudo aqui em Recife com diagnóstico pós-morte. E chegamos a 51% do diagnóstico de Alzheimer. Quer dizer, de todos os casos de demência, 51% é de doença de Alzheimer. Esse diagnóstico é o diagnóstico de certeza, porque é o diagnóstico de autópsia. Mas, assim, em vários setores do mundo, isso fica entre 55%, 60%, enfim, dependendo do local. Mas é a mais comum, causa de demência. Uma doença progressiva. É uma doença progressiva que se inicia, como qualquer outra, em 70% dos casos, com esquecimento. Como qualquer outro tipo de demência, o esquecimento é o mais comum. Ele acontece em 70% a 71% dos casos. Mas esse esquecimento é comum demais em pessoas idosas. E aí fica a dúvida. Isso é normal, porque é idoso, ou é porque isso é doença? E essa dificuldade de diagnóstico, às vezes, dificulta a melhoria da pessoa, porque quanto mais cedo você começar, melhor é para a pessoa. 30% não começa com a memória. Começa com outras alterações e a memória só vem acontecer mais tarde. Doutor Paulo, o senhor falou que o Alzheimer é a demência mais comum entre os idosos. Aí eu pergunto para o senhor também se é uma doença mais agressiva do que as outras doenças, se ela é mais invasiva, se ela deteriora mais o portador da doença, o portador da demência. As formas chamadas de pré-senis, elas são mais agressivas, geralmente. As que são pós-senis, elas são menos agressivas. Quanto mais velho inicia, mais se confunde com o envelhecimento. Por exemplo, quando eu comecei a estudar o assunto, em 1988, há 35 anos, a gente recebia no Oswaldo Cruz muitos pacientes de 70 anos para lá. Raramente tinha alguém com menos do que isso, porque após 65 a gente chama pós-senil, né? E pré-senil antes. E hoje em dia nós recebemos pessoas com 50 anos, com 48. Então, assim, a gente sabe que as pessoas estão com a doença guardada na cabeça. É o Alzheimer precoce. É o precoce. A pessoa está com a doença mesmo, que a demência são os sintomas. Mas a doença de Alzheimer na cabeça, as proteínas, que a doutora Mariana falou, essa doença pode existir até 20 anos antes, sem se manifestar. Então, dependendo do start, dependendo da qualidade de vida, dependendo dos fatores de risco, como ela mencionou, não apenas o envelhecer, mas, por exemplo, uma pancada na cabeça. A pessoa leva uma pancada, bate a cabeça, vai ao hospital, faz exames, faz tomografia, tudo normal, ela fica boa. 3, 6 meses depois, ela inicia um processo de esquecimento. Isso, ela já tinha a doença guardada na cabeça. E aquela pancada foi só o start para iniciar os sintomas da doença. E assim são outros. Por exemplo, se você não ouvir direito, muito comum o idoso não ter boa audição. E o pior, o idoso não quer usar aparelho, né? Não, é um hábito deles, eles não gostam. Então, esse risco é de 8% de desenvolver uma demência qualquer. E se ele tem a doença de Alzheimer dentro dele, será ela. Então, se você não escuta bem, você deve ir ao otorrino e usar seu aparelho o melhor possível, o mais adaptável possível, porque você está nutrindo o seu cérebro e não deixando que as áreas que entram pela audição entrem em processo de atrofia. Já basta a atrofia do próprio envelhecimento. Então, assim, a doença de Alzheimer, ela quer um start, ela quer algo, por exemplo, uma aposentadoria. Chama muita atenção disso. Então, a pessoa chega aos 65 anos, 70, por exemplo, se aposentou. E ela se aposenta e no outro dia ela não é mais ninguém. Então, ela não está emocionalmente preparada. Então, ela vai ficar em casa. Se ela vai visitar os amigos não têm mais tempo para ele porque tem que trabalhar. E ele começa o primeiro passo dessa pessoa é a depressão.
E se ela tem a doença na cabeça guardada, essa depressão vai ser o começo, ela vai se tratar com antidepressivo, com o médico, vai melhorar do humor, mas o esquecimento não vai desaparecer. E daqui a mais 1 ano, 6 meses, 2 anos, ela vai estar já com um diagnóstico sindrômico de uma demência. Diagnóstico, doutor Paulo, ele é difícil? O Alzheimer pode ser facilmente confundido com outro tipo de demência? Sim, principalmente no início. É muito difícil fazer um diagnóstico, porque, por exemplo, uma fase de pródromo é aquela fase que não existe a demência. Então, vou explicar. O pródromo é quando só existe um sintoma. E o sintoma mais comum é o esquecimento. Então, esse esquecimento, você faz tudo na sua vida, funcionalmente, mas você vai se atropelando porque esquece. Mas você não deixa de fazer. Você tem prejuízos, mas você não deixa de fazer. O próximo passo é você ter, além do esquecimento, outro sintoma. Por exemplo, baixa de humor. É um deles. O outro, você se perder na rua, é um outro. Você ter dificuldade de encontrar as palavras que você quer dizer, é um outro. Então, quando você tem 2 sintomas, o esquecimento e mais um, você já cai dentro de uma demência leve. Então, a demência vai ser leve, a demência vai ser moderada, a demência vai ser avançada. A demência leve é aquela que você só precisa de supervisão. A demência moderada, você já precisa de alguém junto, porque já há alguma dependência. Porque na fase da moderada, você já começa a apresentar problemas de alucinação. Né? Dizer coisas que aconteceram, pessoas que lhe falaram, alguém que lhe visitou, geralmente pessoas que você conheceu no passado, mas que elas não estão mais com você. Então, esses processos, tem que ter alguém junto para poder ajudar a pessoa a trazê-la para a realidade. E a fase avançada, a pessoa já é totalmente dependente. Ela não tem mais autonomia e não tem mais independência para realizar as atividades nem de vida diária, nem as instrumentais. Por exemplo, um telefonema, um recado, é perder tempo, né? Ela não vai lembrar de jeito nenhum. É o que se chama de fase terminal? Não. Existem ainda mais 2 fases depois. São 5 fases ao todo. A fase que vem depois é uma fase, vamos chamar assim, final, que é aquela onde você não usa mais medicação específica. A pessoa não precisa mais porque não responde. E a fase terminal é quando a pessoa tem já, por exemplo, ela só come se fizer uma gastrostomia. Então faz uma cirurgia no estômago, na barriga, né? E aí a pessoa come por ali. Porque ela não consegue mais comer normalmente pela boca, não consegue pela sonda. Outro fenômeno que acontece comumente é que ela não sabe, não percebe que a saliva está descendo. Ela não tem mais o controle. Então a saliva desce silenciosamente e vai para os pulmões. E aí desenvolve uma pneumonia. Se você colocar uma sonda, também não adianta, porque a sonda seria para comida e para água, para líquido. Mas a saliva, ela vai descer com sonda ou não e vai para os seus pulmões. E geralmente a pneumonia é o que geralmente leva a óbito. É um quadro de infecção generalizada. Muito comum na mulher são as infecções urinárias. Porque como a mulher tem uma estrutura anatômica diferente do homem, ela perde o jeito de fazer asseio. Sim. Então, às vezes a mulher é muito rígida e não quer que ninguém ajude, quer que ela mesma faça. Mas o que acontece é que, com a idade, problemas ósseos e articulares vão acontecendo. E como a mulher tem que utilizar a mão para fazer um movimento de trás para trás, quando ela defeca, então ela não faz mais porque tem dor. E automaticamente ela acha que é a primeira vez, ela coloca a mão pela frente e faz a higiene. E com isso ela contamina a uretra e aí a infecção vai para os rins. E isso vai gerar uma infecção urinária silenciosa, que não dá febre, não dá sintoma, não dá nada, até que um dia ela tem uma queda de pressão, enfim, e vai para um hospital e normalmente uma infecção urinária. Isso é muito comum em idosos, especialmente em mulheres que têm uma síndrome demencial. Eu li, não sei se procede, doutor Paulo, que o Alzheimer é mais frequente em pessoas que têm síndrome de Down e em mulheres. Primeira pergunta, se procede e se procede, por quê? Tá. Na síndrome de Down, na realidade, é porque ele tem a patologia
as mesmas características, se não iguais, mas assim parecidas, com quem tem a doença de Alzheimer, sem ter a síndrome de Down. Mas o que acontece é que não é a mesma coisa, né? Mas é parecida. Inclusive, a droga que nós vamos falar hoje também foi testada para pessoas com isso, mas que não se chegou a nenhuma conclusão, porque na realidade não é a mesma coisa. Pessoas com síndrome de Down. Tá. Não é a mesma coisa, embora tenha muita semelhança. Até porque o cromossomo é o 21, né? E o Alzheimer nem sempre é pelo mesmo cromossoma, são outros cromossomas também que existem. Com relação à mulher, a mulher tem mais chance, a proporção é 3:2. 3 mulheres para 2 homens. Uma das coisas que se diz é porque a mulher vive mais. Então, assim, isso talvez seja a única resposta coerente que existe. Mas não se tem nenhuma resposta para se dizer por que isso. Essa é a resposta mais sensata. Como a mulher vive mais e como Alzheimer, quanto mais idade. Por exemplo, se você tiver encontrar duas pessoas e todas as duas disserem que têm 85 anos, a chance de um ali já ter Alzheimer é 40% a 50%. Só porque tem 85 anos. Então, quanto mais idade, mais chance. E como a mulher vive mais, então por isso talvez ela tenha mais chance de ter mais do que o homem. Oi, doutor Paulo. Queria pedir permissão para mostrar um detalhe do que ela falou, muito importante, que é a pessoa que tem pouca escolaridade. Então, esse risco... Estava aqui anotadinho para eu lhe perguntar. É que eu leio o pensamento. Esse risco até os 45 anos é de 7% da pessoa demenciar. Então, veja como está a nossa população, especialmente do Nordeste, especialmente das grandes cidades da periferia, que não tem acesso a uma escola de qualidade, né? E essas pessoas vão envelhecer. Então, são pessoas, geralmente são pessoas práticas, quando elas não têm um retardo, elas são normais, elas são práticas, têm um estudo, têm um ensino de má qualidade e elas fazem a praticidade da vida, mas elas não têm capacidade de abstração, elas não têm capacidade de análise, têm capacidade de crítica, Planejamento, né? Ela não planeja. Então, essas coisas que estariam em redes neuronais mais específicas, desenvolvidas com a educação, essas pessoas não têm. E esse risco é 7%, só por isso. E ao envelhecer, a tendência é piorar. Um estudo que eu fiz aqui em Olinda, ele mostrou que pessoas a partir de 60 anos, elas se comportavam como pessoas que tivessem já 80, 75. E elas tinham 60, 65. Ou seja, elas ficam velhas mais cedo, porque elas não tiveram reservas cognitivas. Ou seja, o resumo da ópera é: quanto mais aprendizado, quanto mais leitura, quanto mais atividade cognitiva, mais você estará protegido na velhice. Na velhice, não para Alzheimer, mas para qualquer outra coisa. Hoje em dia, se todos os fatores de risco eles forem controlados, por exemplo, hipertensão, diabetes, dislipidemia, escolaridade, audição, cigarro, se todos esses, se você não tiver nada disso, você consegue tirar 40% de chance de demenciar, não de Alzheimer, demenciar, e fica 60%. Então, mas você consegue tirar 40% de chance de você desenvolver uma síndrome demencial. Você pode não ter Alzheimer, mas você ficou idoso, ficando demente, você também vai ficar dependente. Não vai ter a gravidade do Alzheimer. Por exemplo, a gente pode fazer no idoso dividir como senescente, como senil e como demente. Então, a gente tem a pessoa que é normal. Então, o idoso senescente é aquele que é igual a uma pessoa adulta com menos velocidade de reação, mas com mais precisão. Então, a chance desse idoso acertar é maior do que uma pessoa de 40 anos. Agora, a pessoa de 40 anos tem mais rapidez de pensar e de agir. Essa é a diferença. Mas se o idoso ele é senil, ele já tem dificuldades, mas ele não está demente. Ele tem lucidez. E quando ele demencia, ele perde essa lucidez. Ele não abstrai mais. E aí essa demência pode ser Alzheimer ou não. A partir dessa informação, é de se esperar que o número de pessoas com Alzheimer
tende a aumentar no país? Sim, vai aumentar, vem aumentando e vai continuar aumentando, porque quando se começou a estudar isso, um dos primeiros censos mundiais sobre demência de uma maneira geral, se viu que a proporção entre o mundo civilizado e o mundo em desenvolvimento era pouca a diferença. Hoje, a do mundo não desenvolvido é muito grande. Então, nós temos hoje, em 2050, se espera ter 152 milhões de pessoas com demência no mundo. Então, é muita gente, 152 milhões de pessoas com demência no mundo. Agora, no caso brasileiro, imaginando esse aumento aí do número de pessoas com demência, a sociedade está preparada para lidar com isso e o sistema público de saúde está preparado para? Eu acredito que não. Acho que em nenhum lugar do Brasil. O que está se fazendo, o que está se tentando fazer, por exemplo, Recife é um dos lugares que está organizando um projeto para ajudar a capacitar médicos que estão na periferia, para que eles possam identificar essas pessoas, que elas possam chegar até lugares como o Oswaldo Cruz, que é um centro especializado nisso, para que essas pessoas possam ser diagnosticadas corretamente, e aquelas que forem, elas serão tratadas pelo seu clínico da periferia, a parte clínica, e nós estaremos em contato com ele com a parte neurológica. E levar essas pessoas até a farmácia do Estado para que elas possam receber medicação dada pelo governo. Por que isso? Porque essas pessoas que estão na periferia, provavelmente elas não conseguem receber essa medicação, porque pelo trâmite normal, ela não vai conseguir chegar lá. Então, os agentes de saúde também terão que ser orientados, porque são eles que vão nas casas, para que eles vejam as pessoas, desconfiem, leve isso para a enfermeira olhe, faça uma menção e leve ao médico. O médico olha e esse médico examina e ele encaminha. E essa pessoa poderá receber medicação e melhorar um pouco a sua qualidade de vida e ser tratada com dignidade, como se pode tratar no Brasil hoje. Mas assim, nós não estamos preparados. O problema é muito maior do que a gente poderia imaginar. Se eu pudesse falar mais sobre isso, né, que a gente não vai ter tempo, é muita coisa, porque essas pessoas não têm nenhum acolhimento. Essa é a palavra certa. Então, uma família desesperada, uma família com uma pessoa vulnerável, dentro de casa, todos adoecem. Cada um do seu jeito, né? Porque está vendo uma pessoa que foi tão boa, fez tanta coisa. Minha mãe era uma pessoa dinâmica, e eu vejo minha mãe hoje numa situação dessa. Então, ninguém suporta emocionalmente conviver com isso. E essas pessoas não têm nenhum acolhimento. Eu estou falando não somente do paciente, que esse tem, mas é a família que é quem cuida desse paciente. E nós não estamos preparados para isso. Estamos tentando ver se nós conseguimos, este ano, começar a trabalhar em cima disso. Esse processo como se diz assim, de quantidade de pessoas dementes no mundo, nós vamos aumentar muito mais, porque nós não estamos preparados. E isso é um baque para o problema, para a economia do país. Né? Então, se você tiver um investimento mais cedo, você vai diminuir essa economia. Mas se você deixar, você vai ter um gasto muito maior. E o investimento, doutor Paulo, que vai ter que passar, pelo que o senhor falou, pela escola. Pela escola. Educação. Até porque, assim, dependendo do médico, da formação dele... Escola pública, bem pública, dizendo. É a pública, né? O médico, ele nem sempre consegue tirar a informação da pessoa e a pessoa não consegue passar. Porque ela não tem capacidade para isso, ela não sabe abstrair. Ela chega contando, por exemplo, ela está com doença de Alzheimer, ela chega falando que ela tem uma dor na perna. Então, se você não souber como conversar, você não consegue perceber o problema. E é esse tipo de formação que a gente está fazendo com os neurologistas lá no hospital, no curso de pós-graduação, para que seja mais treinado, para olhar, como eu digo para eles, olhar e ver. Vocês viram, quando chega a pessoa, se é ou não é, pela experiência que eu tenho, já dá para perceber. E quando você percebe, você já vai começando a levar a pessoa para o caminho do que vai ser, né? Do diagnóstico sindrômico. Mas você está certo, nós não estamos prontos. O custo
do tratamento, a administração dessa droga, custaria $26,5 mil ano por paciente. Trazendo para o Brasil, daria alguma coisa em torno de R$130 mil ano. Cabe no SUS, se a gente considerar essa referência de preço de hoje? Olha, pode até caber. Mas, assim, eu vejo o maior problema não é esse. O maior problema é tratar. Porque essas drogas, elas são feitas com infusões venosas. Então, são infusões feitas de 15 em 15 dias. E a pessoa precisa ficar como se fosse uma semi-internada. Então, ela ficaria ali mais ou menos o quê? Umas 4 horas, 4 horas, numa cadeira do papai, no hospital, lá, como se estivesse tomando soro, uma média de umas 4 horas, de 8 às 12, vamos dizer. Isso de 15 em 15 dias é o tratamento. Deve-se fazer exame de ressonância magnética seriada. Então, no começo, depois faz outro, até a 14ª infusão tem que fazer ressonância magnética para ver se não tem hemorragia. Então, uma das complicações mais sérias da medicação são as hemorragia cerebral. Seria um efeito colateral. Um efeito colateral, que pode acontecer em 10% dos casos. Mas se a pessoa tiver problemas de um gene chamado apolipoproteína E, o tipo 4, esse risco vai para 15%. Se ela tiver os dois, ela for homozigota 4, é melhor não usar, porque assim o risco é bem mais alto e um sangramento cerebral ele pode matar a pessoa. Esses sangramentos geralmente eles são pequenos, eles não são grandes e às vezes eles são assintomáticos, né? Mas assim é preciso que haja o controle para saber se são microhemorragias ou sideroses, que é como nós chamamos, que são depósitos de ferro, como se fosse uma pontinha de uma cabeça de alfinete. Mas se isso aumenta mais, então vai se decidir se vai ou não continuar o tratamento. Então não é uma coisa tão simples como tomar um comprimido. Né? Então são infusões. Agora, como é que vai operacionalizar isto? Mesmo que o SUS pague esse dinheiro, né, para aquela pessoa, é possível, porque o SUS paga outras drogas tão caras aí para oncologia, para outras coisas, né? É possível que ele faça isso. Mas assim, como é que dentro de um hospital, como é que os pacientes que são privados, que não estão no hospital, ter acesso ao hospital ou ter acesso a um hospital privado para poder ele se submeter? Ele vai ter que ter pessoas capacitadas e treinadas para isso. Então assim, eu vejo que essa operacionalização no Brasil, pelo menos aqui em Recife, eu acho ela assim um pouco delicada. Mas assim, onde foi feito isso? Foi feito na Suíça, no Biogen, no Eisai. Então, a Suíça não precisa dizer nada, né? Teve auxílio também da Suécia, que teve cientistas também da Suécia que participaram. Maravilha! Você está na Suíça, você está na Suécia. Isso não é problema, né? Nem o dinheiro e nem a parte de operacionalização. Mas quando isso sai daí e vai para o mundo inteiro e chega no Brasil, então, como é que vai ser isso? É ótimo, mas assim, e se você pega uma pessoa que está esquecida, que está assim e tal, mas é sua mãe, você está vendo, e ela faz uma hemorragia cerebral e ela entra em coma e ela morre ou fica em coma. E aí, você preferia sua mãe assim ou preferia sua mãe como ela estava antes? Então, é uma situação muito delicada e é como a doutora Mariana disse, a gente tem que ter tempo, que é muito comum isso, quando sai uma droga, vem uma série de expectativas, mas o que eu estou falando é que um estudo científico publicado numa revista chamada New England é que mostra esse detalhe, que foi a pesquisa feita todinha no New England. Ele publicou isso. Então, isso está lá escrito. São coisas científicas. Então, mas é possível que, com o tempo, com mais gente usando, muita gente que vai poder utilizar, então vai se ter uma experiência mais cosmopolita para que isso possa ser, vamos dizer assim, rebatido em nosso país, né? A gente ganha essa experiência deles e faça uma adaptação aqui. Eu tenho esperança por isso. Essa melhora é uma melhora que não dá 30% de melhora, mas nenhum remédio desses dá mais do que 30%. Agora, se você utilizar a medicação e fizer um treinamento concomitante,
Então, assim, você tem uma capacidade, você vai melhorar mais do que esses 30%. Tipo assim, uma terapia ocupacional, trabalhando com as dificuldades que a pessoa tem, né? Enfim, isso pode ajudar muito ela, porque vai ajudar o remédio. Então, isso pode chegar a mais 40%, 45%, dependendo de cada pessoa, dependendo da reserva que você tenha. Mas uma pergunta que você não fez, eu acho que você já copiou. Que eu já copiei, você me viu anotando aqui. Oh, por que é que você está usando um remédio que em 1 ano e meio vai deixar você praticamente sem doença? Doença na cabeça. Porque é feito um exame, por exemplo, de PET scan anti-beta-amiloide, que nós não temos em Recife. Então, esse PET scan vai mostrar quanto existe ali da doença. Ok. Mas em 1 ano e meio com a droga, eles conseguiram ver pessoas que limparam, é como ela falou, limpou o lixo, não tem, acabou. E por que ela só melhorou 30%? Por quê? Porque ela já tinha perdido. Quer dizer, o que se perde não se recupera não volta, mais. Não Por isso volta. que ela não para e não reverte a doença. É importante deixar claro, a medicação não faz isso. Quando essas pessoas forem estudadas, elas foram estudadas com um nível leve, de transitório, passando para a fase leve de demência. Então, se essas pessoas estivessem mais para trás, elas teriam tido respostas melhores, lógico. Né? Porque possivelmente elas tinham... Porque como fizeram o PET scan anti-beta-amiloide, eles viram a beta-amiloide na doença da cabeça. Então, se ela se fizesse 5 anos antes, talvez já tivesse menos. Né? Então, o que está perdido, está perdido para sempre. Está perdido. Até o momento, né? Antes da gente continuar, quero trazer aqui para vocês o comentário de Felipe Miranda. Ele diz: 2 feras da neurologia. Se referindo ao senhor Dr. Paulo e também a você, doutora Mariana. Lara Miranda também enviou um comentário dizendo: muito importantes esses esclarecimentos. Rafael Ordônio mandou outro comentário e diz que importantíssimo o assunto que está sendo tratado aqui no programa. Se você permitir, eu queria dizer a importância do que vocês estão fazendo aqui. Porque chega um remédio novo. Então, normalmente a imprensa solta isso como uma grande novidade, que é uma novidade, mas é preciso que coloque os pés no chão, como a gente está fazendo aqui. Ver o que tem de bom e ver o que tem de ruim, né? E depois se analisar e ver como poder fazer. Parabéns a você. Doutor Paulo, pode falar. Eu tenho a impressão que isso eles vão ter que resolver, ou dando continuidade ao estudo, aumentando mais tempo, porque foi só 1 ano e meio, porque eles foram liberados até 5 anos. Tipo, uma pessoa pode usar o remédio, se não tiver problemas, em até 5 anos. Depois tem que parar. Porque não tem mais o que fazer, né? Porque a doença vai progredindo. Eu acho que isso vai ter que se fazer alguma coisa para melhorar, porque, por exemplo, nós, aqui em 2018, mais ou menos, nós começamos a fazer parte dessa pesquisa, lá na universidade. Eu, ela e mais outras pessoas. Só que fizemos tudo e foi organizado, veio o monitor de São Paulo para fazer todo o processo, conheceu o nosso centro de pesquisa, no Oswaldo Cruz. Enfim, tudo ficou muito bonitinho. Mas acontece que nós não tínhamos PET scan anti-beta-amiloide em Recife. E aí veio a pandemia e isso parou. Mandaram uma correspondência dizendo que tinha parado e tal. Parou. Voltou a pandemia, eles continuaram e nós não continuamos o estudo. Eu acredito que por nós tínhamos o LCR, mas não tínhamos o PET scan. Na época falaram até assim, eu acho que talvez a Argentina tenha. E aí de levar o paciente com a família, com uma pessoa da família, até Buenos Aires para fazer o exame e voltar. Então eu acho que a logística não ofereceu condições para que nós aqui fizéssemos a pesquisa. Então se eles vão trazer medicação para cá, como vai ser? Se a gente não vai ter um PET scan anti-beta-amiloide ainda em Recife? Isso é uma pergunta que eu faço. É uma dificuldade que eu vejo aqui. São Paulo tem. Então, a pessoa vai para São Paulo fazer e volta. Mas aí quem vai para São Paulo fazer? Não vai ser as pessoas do SUS que vão, não é?
Vamos começar pelo SUS, doutor Paulo, por favor. Bom, o SUS, eles têm, no caso do Oswaldo Cruz, onde eu sempre trabalhei, como já lhe disse, há 35 anos que eu estudo especificamente isso e faço esse ambulatório e atendo essas pessoas. E essas pessoas que chegam até a mim, que são diagnosticadas, elas vão até a farmácia do Estado, faz todo o protocolo que é necessário e elas recebem medicação. Existem dificuldades? Existem, né? De marcar, de esperar, existe. Mas elas recebem e mensalmente elas ficam recebendo medicação dada pelo governo. E nós ficamos acompanhando essas pessoas lá no hospital. O que eu acho que falta, no caso do hospital, né? Assim, SUS, o Oswaldo Cruz, é um acolhimento. Isso, eu tenho lutado muito por isso. E um processo de reabilitação. Porque assim eu fico triste quando eu olho e já vejo que a pessoa está doente, né? E vejo chegar a família e vem uma esperança, e eu não vou fazer nada mais do que um diagnóstico e fazer aquela medicação que ela vai receber. Mas eu sei que se ela for treinada por uma equipe de psicólogos ou de terapeuta ocupacional do próprio hospital, ela poderia ter alguma melhora mais do que aquilo, né? E ter um acolhimento dessa família, principalmente com o psicólogo, que o hospital tem. Seria um acompanhamento multidisciplinar? Multidisciplinar. Que não tem hoje. Não, a gente não tem para esses pacientes meus especificamente com doença de Alzheimer. Né? Existe talvez na geriatria, pessoas idosas lá, pode ser que ela tenha, eu não sei. Mas com a gente não tem essa facilidade. E é isso que eu estou tentando organizar no hospital e acho que a gente vai conseguir, porque é muito complicado, é muito difícil, são muitos problemas, né? É um serviço público, mas assim, o Oswaldo Cruz vem cada vez melhorando mais. Assim, o Oswaldo Cruz é um dos hospitais que assim está mais adequado, vamos dizer assim, à população. Pelo menos no que eu vejo, no que eu trabalho, né? E assim, a gente tem conseguido muita coisa nessa gestão atual do hospital. Tanto da parte da universidade, da reitoria, como também da própria direção do hospital. E assim, eu tenho esperança de que isso melhore cada vez mais. Ai, tomara que sim. O doutor Paulo, sou fã do SUS, com todos os problemas. Sim. Eu também sou. Possíveis. As pessoas, sou fã do SUS. Eu acho que as pessoas no Brasil, pelo menos algumas, não sabem o valor que o SUS tem, mas saia do país e vá lá fora ver como é. Né? O SUS dá tudo. Né? Agora, é difícil porque é gente demais. Mas ele dá, ele suporta muita coisa.